Abra sua Bíblia comigo, no livro de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1. Obrigado. Versículo 2, a gente vai ler a partir do versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, repita comigo, grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem nada duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Queridos, eu quero começar dizendo que por muito tempo esse foi para mim um texto muito difícil de entender, foi um texto difícil de ler, e vou confessar para você também, foi um texto difícil de acreditar. Tiago começa dizendo, não só tenham como motivo de alegria, mas ele diz, tenham como motivo de grande alegria o passardes por diversas provações. Vamos falar a verdade que é meio difícil, né, irmão? Garanto que ninguém acordou de manhã, reivindicou essa promessa, falou: Deus, em nome de Jesus, vem em mim toda a tribulação, prova, me judia, né? Ninguém fez isso. Até vou falar a verdade, porque esse aqui é o tipo de promessa que se cumpre sozinha, né? Você nem precisa correr atrás, você nem precisa fazer força para ela se cumprir, né? Mas quando a gente continua lendo o texto, a gente vai perceber que Tiago não está falando de um prazer masoquista, do tipo que eu gosto é de me lascar. Mas ele vai dizer que a prova da fé é importante, porque ela vai produzir algumas coisas em nós. Então ele diz que a prova da fé produz perseverança. Ele diz que essa perseverança deve ter uma ação completa. E a perseverança que vem de quando nós deixamos ter a nossa fé provada, nos leva para um lugar de maturidade e integridade, aonde aí sim não nos falta coisa alguma. E a primeira coisa que eu quero destacar para você nessa noite é que a nossa fé não só pode ser provada, como ela deve ser provada e ela será provada. Eu acho que quando a gente fala de fé, uma das primeiras coisas que vem à nossa mente é a própria definição bíblica do que é fé. Diferente de outras palavras que a gente usa tanto no nosso dia a dia cristão, como esperança, amor, e a Bíblia não tem uma definição do tipo dicionário, isso é aquilo. A Bíblia traz uma definição assim para o que é fé. Isso está onde? Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então você não precisa nem abrir, é um texto tão conhecido. Irmão, eu estou aqui, estou velho, tá? Então tem que ficar aqui, ó. Senão eu vou ter que comprar aqueles bifocal, e aí eu vou ficar tonto, eu tenho certeza. Então Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim, ora, a fé é a certeza, repita comigo, certeza, de coisas que se esperam, e a convicção, repita comigo, convicção, de fatos que não se veem. Irmão, não sei se é muito pessoal, mas eu quero confessar para você também, que por muito tempo eu li esse texto, e a impressão que eu tinha é que em vez de esse texto provocar a minha fé, ele diminuía a minha fé. Por quê? Eu lia para esse texto e eu falava, Deus, a fé que o Senhor espera de mim é certeza e convicção, então talvez eu não tenha a fé que vai te ajudar, que o Senhor quer, e talvez vá dar ruim. Por quê? Porque eu olhava para dentro de mim com sinceridade, e não é que eu não encontrasse fé, eu encontrava fé, mas essa fé não era, na grande maioria das vezes, toda certeza e convicção. No meio do pacote existia o quê? Dúvida, insegurança, incerteza, medo. E muitas vezes eu olhei para esse texto
e falei: Deus, se a fé que o Senhor espera de mim é toda certeza e convicção, então talvez eu não tenha a fé que te agrada e talvez vá dar ruim. Mas eu acredito que esse sentimento que eu tinha, com o entendimento que eu tenho hoje, e que talvez muitas vezes a gente tem, é uma imagem errada de que a fé que Deus espera de nós é uma fé de sentimento estável, linear, onde existe uma ausência absoluta de medo, de insegurança, de incerteza, e eu acredito que isso talvez poucas vezes expresse a realidade. Se a Bíblia diz que a nossa fé vai ser provada, então é porque ela está sujeita à prova. E na verdade é justamente a possibilidade da nossa fé ser provada que torna possível que ela seja também aprovada. Até porque nada que não é provado primeiro pode ser aprovado. Queridos, eu acredito que existem alguns momentos que Deus dá para nós aquilo que 1 Coríntios capítulo 12 vai chamar do dom da fé. Então é uma fé, uma convicção absoluta para um momento e uma situação específica. E isso vem mesmo como um dom de Deus, e eu acredito que isso aconteça talvez poucas vezes na vida. Talvez nessa altura você está pensando: o objetivo do pastor nessa noite é acabar com a minha fé, né? Mas não é isso, querido. A Bíblia, de capa a capa, ela é um livro falando de fé. A gente poderia resumir a Bíblia da seguinte forma: de capa a capa, a Bíblia é um livro falando de pessoas que creram e experimentaram coisas em Deus. Então, de capa a capa, a Bíblia é um livro falando de fé e de pessoas que tiveram fé. Mas mesmo a Bíblia toda sendo um livro só falando sobre isso, chega uma altura que a própria Bíblia, ela passa uma peneira e ela faz um ranking dos maiores exemplos de fé das Escrituras. Isso está onde? Hebreus 11 também. Inclusive sua Bíblia traz um subtítulo lá dizendo: os heróis da fé. Esse texto mexe tanto comigo que chega uma hora que Deus fala para mim e para você: olha para o exemplo de vida dessas pessoas, olha para quem elas eram, olha para a fé que elas tiveram. Essas pessoas eram tão incríveis, tão sobrenaturais em fé, que o mundo não era digno delas. Esse texto mexe comigo. Deus está dizendo: essas pessoas eram tão sobrenaturais em fé que o mundo não merecia elas. Elas são um exemplo de vocês. Agora, mesmo quando a gente olha para esses maiores exemplos de fé, eu quero mostrar para você que essas pessoas, elas não tiveram uma fé de sentimento linear, estável, sem nenhum medo, insegurança, incerteza. Pelo contrário, essas pessoas apresentaram provavelmente uma fé muito parecida com a minha e com a sua. Logo encabeçando a lista dos heróis da fé, a Bíblia vai falar de um homem chamado Abraão. Você conhece bem a história. A Bíblia diz que Deus chama Abraão, ele já aparece assim na história, e a primeira coisa que Deus fala para ele é: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Então eu percebo que quando Deus quer fazer de Abraão esse pai da fé, o que Deus faz para a fé de Abraão crescer? A primeira coisa que Deus faz é jogar ele num lugar de insegurança. Então o que Deus está fazendo é: sai do lugar que você conhece, aonde você tem o suporte, o socorro da sua família, aonde tem as pessoas que te amam, que podem te ajudar, e vai para um lugar que eu ainda não vou te dizer onde é. Então Deus quer fazer a fé de Abraão crescer: vou te colocar no lugar de insegurança. E Deus faz muitas promessas para Abraão. Deus fala: olha, eu vou te prosperar, eu vou te abençoar, eu vou te dar ouro, prata, eu vou te dar bens, eu vou te dar servos. E Abraão crê, a Bíblia diz, isso lhe foi imputado por justiça, e ele põe o pé na estrada. Irmão, alguns anos vão passando, e Deus realmente faz muitas coisas na vida de Abraão, e eu não sei como foi aquele dia na vida de Abraão, mas quando chega o final do dia ele está chateado. Eu amo a sinceridade dos heróis da fé. Tem uma noite que Abraão está na sua tenda, e ele rasga o coração para Deus, ele é extremamente sincero, e ele fala assim: Deus, o Senhor me prometeu me prosperar, o Senhor me prometeu dar uma terra, o Senhor me deu bens, o Senhor me deu animais, o Senhor me deu servos, mas aí ele diz assim: mas o Senhor ainda não me deu um filho.
E ele disse: se eu morrer agora, o herdeiro de tudo que eu tenho vai ser um servo meu, um damasceno, chamado Eliezer. O que ele está dizendo em outras palavras é: Deus, o Senhor está me dando todas as coisas, mas o que adianta você me dar isso, se você não me der um filho? Porque eu não tenho nem para quem deixar isso. E Deus faz uma coisa muito interessante. Deus fala para Abraão: olha, sai da sua tenda. Deus estava tirando Abraão daquilo que limitava ele dentro do seu problema, dentro da sua dificuldade, aquilo que limitava a sua visão. Deus manda ele ir para fora e Deus fala assim: Abraão, você consegue contar as estrelas? Eu lembro que quando eu era criança, sempre quando eu ouvia isso na salinha, na escolinha, à noite eu tentava contar as estrelas. E aí eu imagino Abraão lá: Deus, então tá bom, 1, 2, 3, 1921, 1922, Deus, espera aí, me perdi, vou ter que começar de volta. Ele fala: Deus, não dá para contar. E Deus fala assim: tão numerosas quanto as estrelas do céu vão ser os filhos que eu vou te dar. Deus estava provocando a fé de Abraão. E a Bíblia diz que naquela noite Deus fala: olha, eu vou te dar um filho de Sara, e eu vou dar a sua descendência a essa terra que você está pisando. Queridos, só que os anos vão passando, e passam cerca de 10, 11, cerca de 12 anos. E a promessa desse filho não vem. E Abraão e Sara tentam dar uma ajuda para Deus. Eu sou sanguíneo, eu volto e meia quero ajudar Deus. Você já tentou ajudar Deus? Eu confesso que eu já tentei. Tipo, Deus deve estar muito ocupado, então eu vou dar uma ajudinha aqui para ele resolver o meu problema, né? Então Sara chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu tive uma ideia. Eu tenho uma escrava chamada Agar. Você vai se deitar com ela, vai gerar um filho, a gente vai criar esse filho como se fosse nosso. Eu sei que é horrível para a gente pensar nisso hoje, mas era algo bem comum na antiguidade, quando você tinha um quadro de esterilidade, né? E Abraão se deita com Agar e nasce um garoto chamado Ismael. E queridos, o tempo vai passando, e se passam cerca de 24 anos. Abraão estava com 99 anos de idade, Isaac era um adolescente de 13 anos de idade, e 24 anos depois da promessa, a Bíblia diz que Deus aparece de volta para Abraão e fala assim: eu não esqueci da minha promessa, eu vou te dar um filho de Sara. Mas a Bíblia diz que dessa vez a reação de Abraão foi, alguém lembra? Dar risada. Vá comigo para Gênesis capítulo 17, versículo 17. Olha só o que a palavra do Senhor diz, e deixa aberto em Gênesis 17, 17. Abraão prostrou-se rosto em terra, riu-se, e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 99 anos? E Abraão disse a Deus, essa frase é importante: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque, com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Então olha só, queridos, 24 anos depois da promessa, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, eu não esqueci da promessa. E dessa vez Abraão, ele ri, e ele fala: Deus, quer saber? Ele diz: olha, eu tenho um filho aqui já de 13 anos. O que ele está querendo dizer é o seguinte: Deus quer saber, se não cumpriu a promessa, mas está tudo bem, passa a minha promessa, passa a promessa aqui para Ismael, já tem um filho, Deus, está tudo certo entre nós, pega essa promessa e passa para ele. Mas Deus diz: não, eu vou te dar um filho de Sara. A Bíblia diz que naquela noite Deus renova a aliança dele com Abraão e diz: eu vou dar essa terra aqui para a sua descendência. E Deus diz para ele: eu quero uma prova, um sinal da minha aliança com você. E Deus diz para ele: você vai circuncidar você, a todos os seus servos e a todos os seus filhos. E apesar de Abraão ter rido, o que ele faz? Ele obedece a Deus. Agora, um pouquinho depois disso, Deus aparece de volta para Abraão, mas dessa vez Deus é mais específico. A Bíblia diz que Deus encontra ali Abraão na porta da tenda. Ele fala: olha, na próxima primavera eu vou ter com você, e Sara vai ter um filho no colo. A Bíblia diz que Sara estava ouvindo a entrada da tenda, e dessa vez quem riu foi Sara. Então vá comigo para Gênesis 18, versículo 10. Então disse o Senhor:
Voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu e disse: eu não ri. É muito engraçado ver Sara tentando mentir para Deus, né? Mas Deus ainda remenda ela e fala: não minta, você riu sim. Irmão, esses dois são nossos heróis da fé de Hebreus 11, homem e mulher dos quais o mundo não era digno. Quando eu olho para eles, eu não vejo uma fé de sentimento estável, linear. Pelo contrário, eu vejo uma fé provavelmente muito parecida com a minha e com a sua. Logo depois, na lista dos heróis da fé, a Bíblia vai falar de um homem chamado Moisés. Você não precisa abrir esse texto. Hebreus capítulo 11, versículo 24, apresenta Moisés como um herói da fé. E olha como é bonito esse texto. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado por algum tempo. Tremendo texto. Mas é esse mesmo Moisés que matou um egípcio no deserto, escondeu o corpo, e aí quando ele vê dois hebreus brigando, ele vai tentar separar a briga, e a gente não sabe exatamente qual o nível de revelação que Moisés tinha do seu chamado, mas a Bíblia fala que quando ele vai ajudar os hebreus a separar a briga, existia uma expectativa no coração dele, que os seus irmãos o reconhecessem como um libertador. Mas quando ele vai separar a briga, os hebreus olham para ele e falam assim: o que você vai fazer? Vai matar a gente, igual você fez com o egípcio, esconder o corpo? E o que Moisés faz? Ele foge e se esconde no deserto, casa no deserto e fica lá escondido por 40 anos. Às vezes eu pergunto para as pessoas: quanto tempo Moisés ficou no deserto? A maioria diz 40 anos, mas na verdade foram 80, 40 escondido e 40 peregrinando. Agora, irmão, esse homem tinha um chamado, ele sabia que Deus tinha alguma coisa para ele, mas ele erra, ele peca, ele comete um assassinato, ele foge, e se passam 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 anos. Eu duvido que Moisés achava que Deus tinha alguma coisa para ele ainda. Mas de repente, e eu amo, querido, o de repente de Deus, a Bíblia fala que ele vê uma sarça que ardia e não se consumia. A sarça é uma espécie de um arbusto, né, com galhos finos, e essas plantas elas morrem no deserto, né, por causa da falta de água, e ela seca e desidrata. E o milagre não está nela pegar fogo. É normal essas plantas terem uma espécie de uma combustão espontânea, né? Elas secam, desidratam demais, e o calor muito forte, essas plantas pegam fogo. Só que esse fogo é aquilo que a gente chama de fogo de palha, que é aquele fogo forte, mas que acaba em segundos. Mas a Bíblia diz que Moisés vê essa sarça que ardia e não se consumia. E quando 40 anos depois Moisés se aproxima, ele chega perto da sarça, Deus fala com ele e diz: olha, eu escolhi você como libertador. Vá comigo lá para Êxodo capítulo 3 e deixa já sua Bíblia aberta aí, que a gente vai ler alguns textos. Êxodo capítulo 3, versículo 10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele está dizendo: Deus, você escolheu o cara errado, eu sou o último homem para fazer isso. Querido, eu não sei se você é assim, mas eu olho para a Bíblia e tem uns textos que eu consigo rir. Para mim é um dos textos mais engraçados da Bíblia, ver o trabalho que Moisés deu para ser convencido por Deus. Vá comigo para Êxodo capítulo 4, versículo 1, um pouquinho para frente. Olha o que Moisés diz para Deus:
Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não te apareceu? Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: Deus, eu vou aparecer 40 anos depois, eu vou diante de todo o exército egípcio, que é o exército mais poderoso da terra, diante do faraó, diante de cerca de 3 milhões de hebreus, e eu vou dizer que Deus me apareceu de uma arvorezinha que pegava fogo e mandou todo mundo me obedecer. Os caras vão dizer que eu fumei a árvore. Ele está dizendo: Deus não vão acreditar em mim. Mas Deus estava tão obstinado em convencer Moisés, que Deus fala assim, e esse texto começa a ficar engraçado e poderoso aqui. Deus fala: Moisés, o que é isso na sua mão? Ele fala: é uma vara, um bordão. Deus fala: joga a vara no chão. Ele joga a vara e ela se transforma em uma serpente. O texto já é engraçado. Eu, na minha criatividade, porque a Bíblia fala que a serpente avança em Moisés, ele sai correndo. Eu imagino Deus olhando na sarça e Moisés correndo com a cobra atrás. E aí Deus fala: pega a cobra pela cauda. Ele pega e ela vira numa vara de volta. E Deus fala: Moisés, eu vou levar você diante do povo, e você vai fazer esse milagre. E se eles não acreditarem no primeiro milagre, talvez acreditem no segundo. Deus fala: põe a sua mão no peito. Ele põe. Deus fala: tira. A hora que ele tira, a mão está branca de lepra, a pior doença que existia na época. E Deus fala: se eles não acreditarem no primeiro milagre, talvez acreditem no segundo. Se eles não acreditarem no segundo, talvez acreditem no terceiro. Você vai pegar a água do rio Nilo, você vai deitar essa água na terra, e quando ela tocar na terra, eu vou transformar essa água em sangue. E aí Moisés, diante desses milagres, lá Steven Spielberg, Moisés se encheu de fé e falou: Deus, é isso aí mesmo, eu vou lá, eu vou fazer milagre com serpente, com lepra, com sangue, eu vou lá. Foi isso que aconteceu? Não. Olha a resposta de Moisés para Deus, Êxodo capítulo 4, versículo 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora que falaste ao teu servo. Eu não consigo falar bem. E aí Deus, aqui para mim é um dos textos mais poderosos das Escrituras, porque Deus fala para ele: Moisés, não fui eu que fiz o ouvido, o surdo, o que ouve, não fui eu que fiz os olhos, o que enxerga o cego, não fui eu que fiz a boca, o que fala o mudo. E Deus diz assim: eu vou encher sua boca. Quando você abrir sua boca, você eu falando, eu vou te dizer o que falar, eu vou falar através de você, você vai falar em meu nome, você vai ser meu porta-voz, eu vou te encher. E aí Moisés se encheu de autoridade, de fé, e falou: Deus, eu vou lá. Foi isso que aconteceu? Não. Olha o que o abençoado do Moisés falou. Cadê? Êxodo capítulo 4, versículo 13. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, havia aquele que hás de enviar menos a mim. Irmão, e a Bíblia diz que aqui se acendeu a ira do Senhor. Você percebe que Moisés foi o único cara da Bíblia que teve a moral de tirar Deus do sério? Eu imagino Deus, na minha criatividade, né, irmão? Eu imagino Deus esfregando a cara, falando assim: Moisés, nós vamos fazer o seguinte, Moisés, Arão, teu irmão está vindo lá. Aí Moisés olha e fala: está vindo Deus. Aí Deus fala assim: Arão fala bem, não fala? Moisés fala: ah, ele fala. Então nós vamos fazer o seguinte, Moisés, eu vou falar para você, você fala para Arão, e Arão fala para o povo, telefone sem fio, tá bom assim? Vou levantar um porta-voz para te ajudar. Aí imagino Moisés coçando a cabeça, falando: ah, Deus, aí acho que dá. E o texto acaba engraçado, que Moisés vai saindo e Deus ainda fala: ô Moisés, está crescendo a vara para fazer o milagre. Irmão, esse é nosso herói da fé de Hebreus 11, homem do qual o mundo não era digno. Quando eu olho para ele, eu não vejo uma fé de sentimento estável e linear, pelo contrário, eu vejo uma fé talvez muito parecida com a minha e com a sua. Um último exemplo, queridos, depois da morte de Moisés, Josué entra na terra prometida, né, começando por Jericó, e eles entram na terra e Deus fala: expulsem as outras nações, e o povo não expulsa todos. E olha só que triste, é um dos períodos mais tristes da história de Israel. A Bíblia diz que um pouco mais de 100 anos depois, um pouco mais de uma geração, o povo já tinha se contaminado com os deuses desses povos e caído em idolatria.
E a Bíblia diz que a consequência desse afastamento de Deus foi que os midianitas vieram, e a Bíblia diz que eles invadiram a região, eles eram como enxames de gafanhotos, então eles matavam as pessoas, eles matavam os animais, eles roubavam, saqueavam, roubavam o que estava pronto da colheita, da plantação, e a Bíblia diz que Israel teve que subir para viver escondido nas montanhas. Então, quando esqueci o nome do abençoado, Gideão, quando Gideão nasce, o povo já estava afastado de Deus. Então Gideão com certeza cresceu ouvindo as histórias dos seus pais, talvez avós, daquilo que Deus fez, como Deus derramou as 10 pragas no Egito, como Deus abriu e fechou o Mar Vermelho, como Deus matou os egípcios, como Deus se manifestou numa coluna de fogo no deserto, numa coluna de fumaça, como Deus derramou maná do céu, como Deus derrubou as muralhas de Jericó. Mas quando ele olhava para a sua vida, ele não via intervenção de Deus nenhuma. Deus não falava mais, não haviam mais profetas, não havia mais manifestação sobrenatural. A Bíblia diz que quando o Senhor aparece para Gideão, ele está malhando trigo num lagar. O que é um lagar? Lagar é uma vasilha um pouco maior que a circunferência de 2 braços, que é usada para prensar uva. Agora, por que cargas d'água esse cara estava moendo trigo num instrumento de prensar uva? Para mim parece simples. A Bíblia diz que ele estava debaixo de uma árvore em campo aberto, moendo esse trigo. Para mim parece óbvio que ele fazia isso de uma forma, uma quantidade pequena, que se o inimigo aparecesse, ele conseguia juntar aquele pouco de comida e fugir. Irmão, você consegue imaginar o tamanho da opressão? E a Bíblia diz que finalmente o anjo do Senhor aparece para Gideão. Quando a Bíblia diz o anjo do Senhor com letra maiúscula no singular, isso é que na teologia a gente chama de uma teofania, é uma manifestação do próprio Deus ou o próprio Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor aparece para ele já dizendo: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Irmão, a sinceridade dos heróis da fé, eu amo isso. Quando Deus aparece para ele, com certeza ele já tinha imaginado como seria uma intervenção de Deus, como era ver algo sobrenatural, como era ouvir a voz de Deus. Mas quando o Senhor aparece para ele, ele não cai de joelhos adorando, mas ele rasga o coração e ele é extremamente sincero. Ele fala: o Senhor nos abandonou. Ele diz: o que é feito das maravilhas que os nossos pais nos contavam? Ele disse: o Senhor é conosco porque nós estamos sendo massacrados pelos nossos inimigos. E aí o Senhor diz para ele: mas eu te escolhi, eu vou te levantar, você vai ser um libertador. Ele diz: não. Ele diz: eu sou da menor tribo, na menor tribo eu sou do menor clã, no menor clã eu sou da menor família, ou seja, eu sou o pior dos piores. Você escolheu o cara errado, eu não sou homem para fazer isso. Mas o Senhor insiste com ele, fala: eu te escolhi, eu vou te levantar. E aqui é muito interessante, porque eu vejo que Gideão, num contexto desse de necessidade, de falta de comida, ele dá um passo de fé e ele provoca o céu. Ele fala assim: ó, se é o Senhor mesmo. O que ele está dizendo com isso? Que ele não tinha certeza. Se é o Senhor mesmo, e se o Senhor realmente é conosco, me deixa te entregar uma oferta. E o Senhor fala para ele: vai. A Bíblia diz que ele vai para casa, ele prepara um cordeiro, ele prepara pães sem fermento, caldo, e ele volta até o Senhor com essa oferta. E o anjo do Senhor diz: põe tua oferta naquela pedra. E quando ele põe a oferta na pedra, o anjo toca a oferta e sobe fogo do altar e consome a oferta. E ele dá um pulo para trás e fala: Deus está aqui mesmo. Agora, por 3 vezes, Juízes capítulo 7, capítulo 9 e capítulo 11, o anjo do Senhor aparece para Gideão dizendo a mesma coisa. O que o anjo do Senhor diz para ele? Gideão, não tenha medo, você não vai morrer. Por que o anjo do Senhor falou isso para ele 3 vezes? Jesus teve que vir para o cara para falar 3 vezes a mesma coisa. Gideão, não tenha medo, você não vai morrer. Por que ele fez isso? Obviamente, porque Gideão tinha medo de morrer. Agora, mesmo com medo de morrer, mesmo não crendo, Gideão faz o quê? Ele caminha como quem crê e ele obedece. Irmão, sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes a gente valoriza demais, a gente valoriza demais o sentimento da fé e a gente valoriza de menos a atitude da fé.
É claro que o quadro perfeito é quando as duas coisas estão juntas e o nosso coração está pulsando de fé, você está queimando de fé e a sua atitude é de fé também. Mas talvez nem sempre isso aconteça. E querido, quando você pastoreia, você descobre muito fácil que tem dois tipos de pessoa na igreja. Tem gente que o sentimento da fé vem muito fácil, qualquer coisa o cara está fervendo de fé, mas às vezes a atitude não é de fé. Você quer que eu te dê um exemplo? Jesus chega para Pedro e fala assim: eu vou ser entregue na mão de salteadores, eu vou morrer. Pedro diz: de jeito nenhum, me matam, mas não tocam em você. Irmão, cheio de fé, cheio de fé. Mas o que acontece? Antes do galo cantar 3 vezes, só para não ser relacionado com Jesus, ele mente e nega Jesus 3 vezes. Então o sentimento era de fé, mas a atitude não era. Outras pessoas, por outro lado, elas não têm o sentimento da fé que gostariam. Não é que elas não sentem fé, elas sentem fé, mas no meio do pacote de fé existe dúvida, insegurança, incerteza, medo. Mas apesar do sentimento não ser como elas gostariam, elas não andam por aquilo que elas sentem, elas andam como quem crê. Exatamente como os nossos heróis da fé. Eu quero que você repita algo comigo, diga assim: eu não devo julgar a minha fé por aquilo que eu sinto. Eu devo julgar a minha fé pela forma que eu ajo. Querido, mesmo que o sentimento não seja como eu gostaria, eu não vou ser guiado pelos meus sentimentos, e eu vou andar em obediência, eu vou andar como quem crê. Deixa eu compartilhar um pouquinho da minha história com você. Eu nasci num lar cristão, meus pais se converteram, na verdade eu era bem novinho, tinha 1 aninho. E meus pais logo mergulharam na vida da igreja. Eu cresci num ambiente de fé. Eu venho de uma família muito simples. O que significa isso? Eu nunca passei fome, graças a Deus. Mas lá em casa era assim, refrigerante era 1 vez por mês, quando fazia a compra do mês. Eu sei que é chocante, irmão, mas eu nunca saí para comer fora com os meus pais, até eu ser adulto, estar trabalhando e poder eu pagar. Então eu venho de uma família muito simples, então a fé era estimulada. Por quê? Pai quer uma bicicleta, que bom, vai orar. Eu lembro o sacrifício que foi para o meu pai me dar uma bicicleta, quando eu era garotinho ali, uma bicicleta usada, irmão. Foi um sacrifício para o meu pai comprar uma bicicleta usada para mim. Então você quer uma bicicleta? Então vai orar porque dinheiro não tem. Quer um videogame? Vai orar porque dinheiro não tem. Eu cresci indo em campanha evangelística, vendo gente ser curada, levantando de cadeira de roda. Meu pai foi curado na igreja, estava com uma cirurgia marcada, e foram as irmãs do coque lá em casa, rodopiaram, frearam, largaram terra. Aí, eu gosto desse negócio, irmão. Aí daqui a pouco veio saia no pé, sovaco cabeludo, é isso aí, só unção. Brincadeira, tá, gente? Mas às vezes é assim mesmo. E aí alguém falou: eu tive uma visão de uma mão tocando seu abdômen, vai fazer os exames. E meu pai pagou para fazer o exame e não tinha mais nada, deixou o médico louco, pagou um monte de exame para meu pai fazer, foi curado. Então eu cresci num ambiente onde a fé era estimulada. As primeiras mensagens que eu preparei foram mensagens falando de fé, e o sentimento da fé nunca foi algo muito complicado para mim. Mas há mais ou menos 15 anos atrás, eu tive a maior crise de fé da minha vida, e eu espero que tenha sido a primeira, a única e a última. Quando eu e a Dani casamos, a gente fez 18 anos de casados, agora em setembro. Quando a gente casou, com 1 ano de casado, eu tinha meu chamado pastoral desde os 16 anos, e a gente fez um planejamento para em 5 anos os dois estarem em tempo integral. E, irmão, por 4 anos eu chorei diante de Deus. Falei: Deus, deixa eu ir para o ministério em tempo integral. E Deus dizia: ainda não. Eu lembro que volta e meia apareciam os pastores picareta, Eu falava: Deus, está cheio de nó cego aí, fazendo coisa errada. Eu falei: Deus, eu quero fazer a coisa certa, me deixa aí. Deus me dizia: ainda não. Irmão, como no caso de Gideão, às vezes a gente tem que dar uma provocada no céu. Eu lembro, a gente morava
num condomínio aqui pertinho, num apartamento bem pequenininho, e eu acordava às 7h30 da manhã para me arrumar para ir para o trabalho. Eu comecei a acordar às 7, às 6h30, às 6, às 5h30, às 5. Então eu acordava às 5 da manhã e ficava até vida de leiteiro, irmão. Eu acordava às 5 da manhã e ficava até 7h30 orando. E eu lembro que eu acordava toda manhã, eu abria a janela, estava à noite ainda, eu preparava meu chimarrão e eu falava: Deus, o sol não nasceu ainda, mas eu estou aqui te esperando já. E uma das coisas que eu mais orava, eu falava: Deus, quando o Senhor vai me aceitar para trabalhar para você? E numa dessas madrugadas, Deus falou comigo de uma forma muito clara. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando a gente prega uma mensagem dessa, com histórias, testemunhos, a gente pode passar uma imagem errada de que a gente vive ouvindo a voz de Deus de forma audível o tempo todo. E isso não é verdade, irmão. A verdade é que a maioria dos nossos dias, eles não são sobrenaturais. A maioria dos nossos dias são naturais, mas é a nossa fidelidade, disciplina nos dias naturais que torna os dias sobrenaturais possíveis, amém? E nesse dia eu estava orando e eu ouvi de Deus de uma forma muito clara. Eu tenho isso até hoje anotado no meu caderninho, e Deus falou para mim assim: em 6 meses você pode sair do seu trabalho que eu vou cuidar de você. O primeiro sinal que eu tive de que aquilo vinha de Deus, eu e a Dani, a gente saía junto de carro, deixava ela no trabalho dela e depois ia para o meu. E no caminho eu falei com ela, eu falei: Dani, eu acho que Deus falou comigo. E a gente sempre falava: não vamos sair para o tempo integral juntos. E eu falei: Dani, eu estava orando e Deus me falou assim, me falou de 6 meses. A primeira prova para mim foi que ela virou para mim e falou: Farley, eu creio que é o tempo mesmo, eu creio que Deus falou com você. E eu lembro que eu cheguei depois disso para o pastor, que era meu pastor direto, né? A gente estava na Alcance na época. E eu cheguei para ele e falei: pastor, eu estava orando e Deus me falou isso. Falou que em 6 meses eu posso pedir demissão, que Ele vai cuidar de mim. Eu lembro que ele falou: Farley, não abre com ninguém isso. Guarda só para você e vamos só orar. Mas uns 15 dias depois, a gente foi numa reunião de oração que acontecia na terça-feira à noite, lá na igreja. E a gente está orando lá e de repente o pastor Paulo Subirá, que é irmão do pastor Luciano, chegou para mim e ele falou assim: Farley, eu queria te falar uma coisa, mas você sabe que toda profecia deve ser julgada, que em parte profetizamos, em parte conhecemos. Eu falei: Paulo, pelo amor de Deus, fala, cara. Ele falou: não, mas é que é tão específico que eu estou até assim constrangido de te dizer. Eu falei: fala, criatura. Ele falou: por um acaso você está orando para estar em tempo integral? Eu lembro que tinha uma mesa perto de mim, eu até me escorei na mesa. E eu falei: por quê? Ele falou: não, porque Deus me falou que em 6 meses você está liberado. Irmão, era tudo que eu precisava. Eu peguei um calendário, marquei 5 meses. E eu falei: eu vou pedir para sair com 5 meses, porque eles vão pedir para eu treinar alguém no meu lugar, antes de me liberarem, né? E querido, foi o que eu fiz. Deus fez um milagre maravilhoso. Eu não vou entrar nos detalhes, mas a empresa não mandava ninguém embora, né? Era o grupo RPC aqui, quase 2.000 funcionários, e eu tive que chegar nos diretores da empresa, falar: olha, eu tenho um chamado, eu vou ser pastor, e eles me liberaram com todos os meus direitos. 6 meses, um pouquinho mais depois, eu estava saindo sem salário nenhum, só com a palavra de Deus. No meio disso, Deus fez mais um milagre. Quando a gente casou, 1 ano depois, eu e a Dani, a gente começou a tentar engravidar. Irmão, essa gravidez não vinha, e a gente falou: puxa, talvez tenha alguma coisa errada. A gente procurou o médico da Dani, e eu lembro que ele falou para a gente assim: olha, vocês estão fazendo a tabelinha para acompanhar o ciclo menstrual e os dias de fertilidade? A gente falou: não. Ele falou: então eu vou ensinar vocês a contar os dias de fertilidade. Ele falou: seu ciclo menstrual é certinho? Ela falou: é. Então é o seguinte, se em 3 meses vocês não engravidarem, um dos dois tem um problema. E se eu não me engano, a gente tentou por 6 meses. 6 meses essa gravidez não veio, e a gente voltou para o médico. Ele falou: vou mandar cada um de vocês para um especialista para a gente descobrir o que estava acontecendo. Irmão, eu fui no urologista, né? Ele pediu para eu fazer o espermograma, e o que eu descobri foi o seguinte: esse médico me chamou depois com o meu resultado, e ele falou: amigão, vou te explicar qual é o seu quadro.
Ele falou, olha, para sua esposa engravidar, um espermatozoide precisa fecundar o óvulo. Só que para que um espermatozoide entre, você precisa de pelo menos 150 mil espermatozoides chegando até o óvulo, batendo no óvulo, liberando uma enzima para enfraquecer o óvulo para um entrar. Ele falou assim, a sua contagem de espermatozoide é tão baixa, que você, mesmo que chegasse tudo lá, você não tem nem perto dos 150 mil. Eu falei, caraca, estou meio aguado. E ele falou assim, você está rindo? Ele falou assim, não, pior ainda. Eu falei, misericórdia. Ele falou, olha, do pouco que você tem, metade é morta. Eu falei, Jesus, está quase dando um soco nele. Ele falou assim, a outra metade não tem motilidade. Eu falei, o que é isso, doutor? Ele falou, amigão, eles não se mexem. Eu falei, amor, acho que eu estou meio falhado. Ele falou, olha, para sua esposa engravidar, só se a gente fizer inseminação artificial in vitro, que é a mais difícil que tem. A gente vai catar uns espermatozoides bons lá, a gente vai tirar o óvulo da sua esposa, a gente vai fecundar em laboratório e a gente vai colocar dentro dela de volta. Ele falou, e ela tem 33% de chance de engravidar em cada ciclo. E ele falou, olha, se eu fosse você, eu fazia isso rápido, porque daqui a pouco sua contagem de espermatozoide vai zerar, e aí nem isso você vai poder fazer. Eu falei, misericórdia. Irmão, um ciclo desse custava, na época, eu acho que era 12 mil reais. A gente está falando de 16 anos atrás, talvez, alguma coisa assim. E a gente tinha acabado de vender um terreno e a gente teria grana para fazer um ciclo. E ele falou isso aqui, ó, faz logo esse negócio. E eu lembro que eu saí com a Dani, né, do médico, eu estou rindo hoje, mas saí tipo mal, saí chateado. O médico falou assim, olha, eu vou te dar uma vitamina E, porque a vitamina E pode aumentar a produção de espermatozoides, estimular. Eu lembro que a gente saiu e muito triste com aquilo, eu falei, só que algumas coisas começaram a vir no meu coração. Eu falei, Deus, desde adolescente eu sonho em ser pai. Uma das coisas que eu mais sonho na minha vida é em ser pai. E agora, Deus, você vai fazer isso comigo. Irmão, eu vim nessa briga de fé e de repente eu lembrei que Deus escolheu na Bíblia as estéreis. Eu falei, Deus, eu sei que são as estéreis, mas eu vou pegar uma carona aqui, né? E falei, Deus, faz um milagre em mim. Faz um negócio comigo, né? Eu falei assim, cara, eu não vou fazer esse processo. Falei, Dani, Deus vai fazer um milagre. Eu falei, mas vou tomar essa vitamina E aqui. Tomei o primeiro comprimido de vitamina E, me encheu de brotoeja, alérgico à vitamina E. Eu falei, cara, ou Deus quer fazer alguma coisa, ou eu sou muito azarado mesmo, né? Mas eu tinha uma convicção assim, um dia alguém vai chegar para mim, vai me liberar uma palavra profética, a Dani vai engravidar. Eu tinha uma convicção disso. E aí o que aconteceu, irmão? Eu acho que passou mais ou menos 2 anos depois disso, com esse diagnóstico. E quando a gente eu lembro que a gente sempre na expectativa, sempre orando, sempre esperando, sempre acompanhando o ciclo menstrual. E a Dani atrasava meia hora a menstruação, a gente já ia comprar um teste de gravidez, né? E a Dani é meio pilantra, porque ela dizia que a parte dela era fazer o xixi, aí fazer o teste eu que tinha que fazer. Irmão, eu não sei se você já passou por isso, mas é extremamente frustrante. Porque você vai fazer aquele teste, e aí você pega aquele palitinho, molha no xixi, e aí um risquinho não está grávida, 2 risquinhos está. E aí você vai fazer o teste e fica lá, 2 risquinhos, 2 risquinhos, 2 risquinhos, 1 risquinho. Aí vai de volta, 2 risquinhos, 2 risquinhos, 2 risquinhos, 1 risquinho. Para piorar, no meio disso, você faz um teste de Covid, 1 risquinho, 1 risquinho, 1 risquinho, 2 risquinhos. Quando o cara está urucado, é assim, né? E isso vai mexendo com a sua fé. Provérbios diz que a esperança frustrada adoece o coração. Talvez você se identifique. Quando a gente coloca muita esperança numa coisa e isso não acontece, isso adoece o nosso coração. Sabe normalmente qual é a consequência? A gente passa a ter medo de crer. Você não quer crer para não se frustrar.
E já fazia uns 2 anos que a gente estava com esse diagnóstico. E a gente foi um dia naquela mesma reunião de oração, né? Mas bastante tempo depois. E eu estava nesse processo, tinha pedido demissão do trabalho ali. E a gente está nessa reunião de oração. E aí chega um outro dos pastores. E a gente não tinha muito contato. E ele me chama e falou: Farley, deixa eu falar com você. Isso no meio da reunião de oração. Ele falou: por que vocês não têm filhos ainda? E eu falei: puxa, pastor, eu tenho um diagnóstico de infertilidade. Ele falou: mas Deus me falou que está dando um filho para vocês. Irmão, quando ele falou isso, eu já saí pulando. Eu falei: eu creio. Eu estava esperando uma palavra. Eu estava esperando que alguém uma hora me desse uma palavra. E eu abracei aquilo como uma verdade. E a gente foi embora. 15 dias depois, a Dani começou a sentir um desconforto gástrico, começou a ficar mal. E ela falou: Farley, eu vou ter que ir no médico para ver o que é. Fui no médico com ela, e aí o médico está examinando, está perguntando o que ela está sentindo, e de repente ele olha para ela e fala assim: você não está grávida, não? E aí nós dois: não está não. O que era isso? Medo de crer. Ele falou: não, mas tem uns sinais estranhos aqui. Ele falou: de qualquer forma, eu vou fazer um beta-HCG em você, para ter certeza que você não está grávida, vai coletar o sangue ali. Eu lembro que era perto do almoço, e ele falou: 2 horas da tarde está pronto o seu exame. Eu lembro que a gente foi cada um comer num lugar. Quando eu fui deixar a Dani no trabalho de volta, a gente saiu quieto, assim, um não falava nada para o outro. Mas de repente me deu um negócio de fé. Eu falei: Dani, vamos crer nesse negócio, vamos orar por isso. E aí eu fui para casa aqui almoçar, ela foi almoçar também, a gente combinou de se encontrar 2 horas. Mas por algum motivo eu atrasei um pouco, e quando eu cheguei lá na clínica, a Dani já estava saindo da clínica, arrastando o pé com uma folha na mão e chorando. Falei: o que aconteceu? O que aconteceu? Ela me deu a folha e estava grávida. Eu falei: eu vou ser pai, eu não tenho emprego, eu não tenho plano de saúde, eu não tenho dinheiro. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você ainda não descobriu, você vai descobrir. Eu profetizo. Irmão, Deus gosta de complicar, irmão. Eu falei: Deus, todos esses anos trabalhando numa empresa grande, com plano de saúde, com tudo, a hora que eu peço demissão, o Senhor faz esse milagre. Mas Deus gosta de complicar. Irmão, vamos voltar um pouquinho na mensagem aqui, vamos pensar, qual que é a promessa de Deus para Abraão? Eu vou te dar filhos mais numerosos que o pó da terra, que a areia do mar, que as estrelas do céu. A sua descendência vai ser numerosa, e através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Ou seja, vou te dar uma família numerosa e você vai abençoar a terra inteira. Toda a promessa da vida de Abraão estava relacionada ao filho. Mas aí Abraão é casado com Sara, e Sara era estéril. Mas Deus faz o milagre, e nasce depois de 25 anos Isaac. Isaac vai dar continuidade à promessa, e Isaac casa com Rebeca, e Rebeca era estéril. Mas Deus faz o milagre depois também, e nasce Jacó e Esaú. Jacó vai dar continuidade à promessa, e ele se apaixona por uma moça chamada Raquel. E Raquel era estéril. Vai se lascar, né? Agora, quando Deus faz milagre, Ele faz milagre tipo ostentação. Veio Caleb, não deu nem para eu pensar direito. Daqui a pouco já estava Nicole, quando eu pensei de volta já estava Luiz lá, né? E agora eu vou ter que fazer uma vasectomia para consertar o que Deus fez. É mais ou menos assim. Mas vamos voltar para a história. Aí, querido, tinha pedido demissão, a Dani grávida. Não acabou a bateria. Aonde que eu estava? Lembrei. E aí, quando eu saí da empresa, eu fiz as contas assim, eu peguei minha rescisão, eu acertei muitas contas que a gente tinha, e eu falei: Dani, eu acho que a gente consegue viver 8 meses com esse dinheiro, para esperar Deus fazer alguma coisa. Eu nunca joguei essa responsabilidade para a igreja, Deus tinha falado comigo, era Deus que tinha que me sustentar. Não tinha promessa nenhuma da igreja. E se eu não me engano, eu fiquei 10 meses com aquela rescisão. E eu lembro que chegou, tanto foi assim, que a Dani ficou grávida, a gravidez inteira do Caleb. A única coisa que eu comprei para ele foram 3 tip-tops. Foi tudo que eu comprei.
Mas quando ele nasceu, ele tinha tudo e foi tudo ganho. Mas chegou um domingo de abril, o Caleb nasceu dia 14 de maio. Chegou um domingo de abril e o Caleb ia nascer no mês seguinte. E se eu não me engano, eu tinha os últimos R$270 na conta. E eu falei, Deus, o Senhor me chamou. Eu falei, mas meu dinheiro está acabando, meu filho vai nascer mês que vem. Eu falei, Deus, eu tenho R$270 na conta. Semana que vem eu vou pagar água e luz e meu dinheiro vai acabar. Eu falei, Deus, me diz o que fazer. Naquela noite a gente recebeu, eu lembro, uma oferta de R$1.000. Mas, queridos, aquilo não resolvia nada praticamente. E eu lembro que a gente foi para casa, eu falei, Dani, eu sei que Deus me chamou. Eu falei, olha, eu vou voltar a sair para pregar. Quando eu fui para Alcance, eu já pregava em alguns lugares. Mas quando eu cheguei lá, eu comecei a me envolver com a igreja. Eu parei de sair para pregar, por quê? Porque eu queria crescer na minha igreja. Eu queria que a minha igreja me enviasse um dia. Ninguém me pediu, foi uma decisão minha. Mas eu falei, olha, eu vou ter que começar a sair, pregar de volta. Vou ter que pegar livro nas editoras em consignação para trazer esse sustento para casa. Aí eu lembro que eu chamei um dos pastores da equipe e falei, pastor, você sabe que eu faço um monte de coisa na igreja. Eu já cuidava de muita coisa na igreja lá. Eu falei, mas pastor, meu dinheiro está acabando e meu filho vai nascer mês que vem. Eu falei, eu vou precisar agora fazer agenda e vender material para trazer sustento para dentro de casa. E ele falou assim, Farley, você já fechou alguma agenda? Eu falei, ainda não. Valorizar, né, irmão? Passe, né? E ele falou, você consegue segurar até semana que vem? Eu falei, até semana que vem acho que dá. Ele falou, não, eu queria conversar com o pastor Luciano antes de conversar com você. E foi isso mesmo, a gente marcou, na outra semana estavam os dois juntos. E aí eles chegaram para mim e falaram assim, Farley, não é uma promessa, mas a nossa pretensão é te ordenar no final do ano, te estabelecer como pastor. Isso era abril de 2011 acho, 2011. Eu estava já há quase um ano, fora do mercado de trabalho. A nossa intenção é te ordenar no final do ano, mas a gente não pode te dar um salário de pastor sem você ser pastor. Mas a gente também não queria que você tivesse que sair agora e se ausentar, estar toda hora fora da igreja, porque é importante que você esteja aqui nesse momento. E eu lembro que eles falaram para mim assim, olha, a gente tem uma proposta para você. Eu falei, qual é? E eles falaram, olha, a secretária da igreja que acabou de pedir demissão. E ele brincou, falou, você não quer ser a secretária da igreja até dezembro? Eu falei, demorou. E foi aí que eu comecei a receber uma remuneração de secretaria da igreja. Querido, mas até esse momento, a grande crise da minha fé ainda não tinha vindo. E eu não sei como ela chegou, mas ela veio de repente. E, irmão, de repente eu comecei a duvidar de tudo. Eu ia orar, eu não sentia a presença de Deus. Eu comecei a duvidar que eu tinha um chamado. Eu comecei a duvidar que Deus ia me sustentar. Eu comecei a duvidar que era para eu ter saído do meu trabalho. E sabe, essa crise veio e não importava o quanto eu orasse, buscasse. E eu falei, tem alguma coisa errada comigo. Eu lembro que eu abri o meu coração para a Dani. Eu falava, amor, eu não sei o que está acontecendo. Eu chorava com ela. Eu falava, olha, eu não quero mais unção, não quero mais poder, eu não quero mais fé. A única coisa que eu quero é voltar ao normal, como sempre. Eu falei, o que aconteceu com a minha fé, irmão? Comecei a revirar a minha vida. Eu falei, cara, eu devo ter aberto alguma brecha para o Satanás ter vindo e roubado a minha fé. Irmão, eu comecei a vasculhar a minha vida e confessei coisas que até não fiz, O cara no desespero fica, Deus me perdoa. Não, mas isso eu nunca fiz. Mas por via das dúvidas eu vou já confessar adiantado aqui, E aquela crise foi tão grande que eu lembro que as pessoas estavam muito felizes celebrando com a gente já estava alguns anos na igreja, e os jovens principalmente vinham para a gente e falavam assim, daqui a pouco vocês vão ser ordenados e vão ser nossos pastores. Eu dava um sorriso amarelo e pensava assim, se essa pessoa soubesse que daqui a pouco ela vai ter um pastor que está sem fé.
Irmão, nesses passos de fé, eu recebi a palavra profética, sinal de Deus, gente que eu nem conhecia, mandava palavra para a igreja, para mim. Chegou num tempo que Deus não falava comigo de jeito nenhum. Eu até brinquei, cara, pega o maior profeta que vem, pode estar o Jeremiah Johnson num culto só comigo. Ele vai dar uma profecia para um cara que passar na rua, mas não vai dar para mim. Cara, não acontecia nada. Essa crise foi tão forte, eu acredito que uma das principais características que Deus tem para mim no meu chamado é a pregação. Irmão, eu já rodei esse Brasil pregando, fora do Brasil, preguei em lugar que eu nunca imaginei, mas essa crise foi tão grande que eu não conseguia preparar a mensagem mais. Eu lembro que teve um dia que a gente foi sair para um culto de sábado, e a gente saiu de casa, a Dani olhou para mim e falou assim: o que você vai pregar hoje? Falei, tal mensagem. Ela olhou para mim e falou assim: de novo? Aí eu estufei o peito, Gaudério, falei, Deus não falou nada comigo, eu não vou inventar nada para o povo, eu só falo para o povo o que Deus falar comigo primeiro, bem machão, mas por dentro me borrando de medo, né? Falei, meu Deus do céu, daqui a pouco eu vou ser um pastor e não vou ter o que pregar. E querido, eu cheguei, irmão, revirei a vida, orei, jejuei, mas depois de orar muito, jejuar muito, buscar muito, sabe o que aconteceu? Nada. E eu cheguei para Dani um dia e falei, Dani, a gente tem que entender se Deus tem isso para a gente mesmo, se a gente vai ser ordenado. Falei, como que a gente vai ser ordenado assim? E eu não consigo crer nas coisas mais simples, estou cheio de dúvida. Falei, a gente precisa entender, ou eu vou chegar para eles e vou dizer, olha, a gente não pode ser estabelecido como pastores. E querido, num tempo de oração eu não senti nada, eu tive só uma convicção que para mim vinha da minha compreensão. E eu lembro que eu cheguei para Dani e falei, Dani, eu tomei uma decisão. Eu falei, olha, se Deus nunca mais voltar a falar comigo, e olha que loucura, eu cheguei a pensar que eu podia nunca mais ouvir a voz de Deus. Eu falei, se Deus nunca mais voltar a falar comigo, eu vou continuar andando em obediência em cima daquilo que Ele já falou. Então eu vou andar como quem crê, e eu vou obedecer e a gente vai ser ordenado. E eu lembro que chegou o dia de estabelecerem a gente como pastores, e só nós fomos, né, ordenados naquela noite. Eu lembro que a igreja fez uma festa, e como era o padrão, eles, né, colocaram a gente no púlpito, a gente ajoelhou, todo o presbitério subiu para orar pela gente, para liberarem palavras proféticas que se tinham, e logo no começo chegou o pastor Francisco, né, que era o único ancião lá da comunidade Alcance. E eu lembro que ele chegou, ele era bem magrinho, e ele ia orar, ele juntava os pezinhos assim, ele dava uma ajeitada no bigode, que ativava o dom profético. E ele já começou assim, por muito tempo você não tem ouvido a voz de Deus. Irmão, primeira vergonha, né, irmão, igreja cheia. Por muito tempo você não tem ouvido a voz de Deus. Por muito tempo você não sente Deus, Deus não fala com você. Ele falou, mas por que você decidiu ser fiel, mesmo durante o silêncio de Deus? Ele falou, a partir de agora, Deus vai voltar a falar com você. Você vai voltar a ouvir, você vai voltar a sentir, Deus vai voltar a falar com você. E ele terminou dizendo assim, e não se preocupe, porque Deus te dará muitas novas mensagens, basta você crer. Irmão, tudo que ele falou aconteceu, mas eu gostaria de amarrar todo esse pensamento com um texto bíblico. Eu queria que você abrisse rapidinho comigo lá, vá comigo para Romanos capítulo 1, versículo 5. Romanos capítulo 1, versículo 5. Olha só o que a Bíblia diz aqui. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Irmãos, se fosse para você guardar uma única coisa dessa mensagem de hoje, eu queria que você guardasse o que eu vou te dizer agora. A obediência, ela é a mais profunda e poderosa expressão de fé genuína.
A obediência, ela é a mais profunda e poderosa expressão de fé verdadeira. Eu pensava que eu estava obedecendo mesmo sem fé, mas eu quero dizer para você que a obediência, ela é fé. Eu quero ler um texto com você que é muito conhecido, mas as pessoas tendem a confundir muito o que esse texto significa. Esse primeiro você não precisa abrir. Lucas 17:6 diz assim: respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira: arranca-te e transplanta-te para o mar, ela vos obedecerá. As pessoas fazem as interpretações mais loucas em cima desse texto, mas na verdade o que Jesus quer nos ensinar é muito simples. O que mais o próprio Jesus falou sobre o grão de mostarda? E esse texto eu quero que você leia comigo. Vá comigo para Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 30. Olha o que a Bíblia diz. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 30. Disse mais: a que semelharemos o reino de Deus, com que parábola apresentaremos? É como, repita comigo, como? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada cresce, se torna a maior de todas as hortaliças, e deita grandes ramos a ponto das aves do céu aninharem-se à sua sombra. Queridos, a primeira coisa que eu quero te dizer é que eu já vi muita gente pregando e dizendo assim: não, Jesus ensinou que a nossa fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Primeira coisa, não é isso que Jesus falou. Jesus falou que a nossa fé pode ser como um grão de mostarda. Qual é a diferença? É total. Jesus não está dizendo que sua fé pode ser do tamanho, mas ela pode ser como. Ele está dizendo: a sua fé, ela pode parecer pequena, mas se você olhar para ela e usar ela como uma semente, lançar ela no solo e regá-la, ela vai crescer, se tornar uma grande árvore com grandes ramos, a ponto das aves do céu poderem fazer ninho na sua sombra. Está dizendo: a sua fé deve ser usada como uma semente. E quando a sua fé cresce? Quando ela é provada e mostra uma atitude perseverante. Agora, qual é o limite de crescimento da minha fé? Repita comigo assim: o limite de crescimento da minha fé é Deus. Ou seja, repita comigo: a minha fé não tem limites. Queridos, eu quero contar uma história para você que é muito conhecida, mas eu gostaria de destacar algumas coisas nessa história que talvez você nunca tenha se atentado. A Bíblia fala que Jesus passou um dia ministrando uma grande multidão, e a Bíblia fala de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Presta bem no que eu vou falar para você, você nunca mais vai esquecer isso. Os estudiosos dizem que a gente está tranquilamente falando de uma multidão aqui entre 10 e 20 mil pessoas. Irmão, 20.000 pessoas é meio estádio. Agora você imagine como esse dia foi cansativo, né? Jesus e os discípulos atendendo talvez 20.000 pessoas, querendo falar, querendo uma oração, querendo ouvir Jesus. E com certeza esse foi um dia atarefado, e quando acaba o dia, Jesus vai despedir a multidão para ir para casa, e a Bíblia diz que Jesus olha para a multidão e chega para os discípulos e diz assim: eu não queria despedir eles sem alimento. Irmão, eu imagino os discípulos olhando para Jesus, olhando para 20.000 pessoas e pensando: do que ele está falando? E aí Jesus fala assim: alguém aí tem algum alimento? E aparecem 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia diz que Jesus ora por aquele alimento, multiplica os pães e peixes e manda os discípulos servirem. Agora imagina, irmão, o que foi para 12 homens servirem talvez 20.000 pessoas carregando um cesto. Provavelmente isso deve ter levado horas para servir esse povo. Então eu imagino um tempo depois os discípulos voltando para Jesus, tudo esgoelepado, arrastando o cesto e falando: Jesus, todo mundo comeu, deu boa. Aí Jesus olha para eles e fala assim: que bom, agora volta e recolhe o que sobrou. E eles recolhem 12 cestos cheios, um para cada discípulo. Você imagina como foi cansativo isso?
A Bíblia diz que quando isso acontece, está caindo a noite, começando a anoitecer. E Jesus faz uma coisa que ele fazia volta e meia. Ele fala: olha, entre no barco e atravesse em direção a Cafarnaum, que eu vou subir na montanha para orar. Só que a Bíblia diz que quando eles saem na margem, ali naquela praia, eles já estavam com vento e correnteza contrária. E a Bíblia diz que Jesus está orando, e na terceira vigília da noite, você sabe quando é a terceira vigília da noite? É entre 3 e 6 da madrugada, ou seja, esses caras remaram com vento contrário, correnteza contrária, queridos, talvez a noite toda. A Bíblia fala que eles tinham já remado 5 quilômetros, sabe quanto que tem a travessia ali? 11 quilômetros, ou seja, irmão, ir e voltar, eles estavam no meio do trajeto, e a Bíblia diz que o barco começa a ser açoitado pelas ondas e pelo vento. Aqueles homens entram em desespero, e Jesus resolve ir andando até eles sobre as águas, e esses homens estão lá. Quando eles veem o vulto de Jesus no escuro, eles se desesperam e gritam: é um fantasma. Eu sempre achei esse texto ridículo. Eu pensava, como pode 12 caras que andam do lado de Jesus, quando vem um vulto no escuro, achar que é um fantasma? Mas quando eu paro para pensar em todo o contexto, e eu penso no esgotamento físico de quem trabalhou o dia inteiro, está horas remando, quando eu penso na força do mar, da onda, o medo de cair na água, de se afogar, o esgotamento mental, o medo, eu consigo entender. A palavra que Mateus escolhe usar é terror. Mateus diz que quando eles viram o vulto de Jesus, eles ficaram aterrorizados, eles gritam: é um fantasma. E a Bíblia diz que nessa hora Jesus diz: não temam, sou eu. E nessa hora se levanta um homem no barco. Quem? Um homem de pequena fé. A Bíblia diz que ele se levanta e ele fala: Senhor, se é o Senhor, me ordena e ter contigo andando sobre as águas. Querido, se Pedro olhasse para dentro dele, talvez ele não encontrasse fé suficiente para pisar para fora daquele barco sem medo de afundar, de morrer, de se afogar. Mas com certeza Pedro olhou para dentro dele, ele encontrou fé suficiente para andar em obediência sobre uma ordem de Jesus. E quando Jesus diz: vem, ele pula do barco. Irmão, imagina essa cena. Barulho de água batendo, remo batendo, gente gritando, e de repente Pedro pula para fora do barco. As águas balançando, ele está vivendo aquele milagre, ele está andando sobre as águas, mas de repente ele tira os olhos de Jesus e ele começa a olhar para a força do mar, da água. E a Bíblia fala de um sentimento importante para a gente entender aqui. A Bíblia diz que quando ele tira os olhos de Jesus, ele repara na força do vento e das águas. A Bíblia diz que ele teve medo. E ele teve medo e começou a afundar. E quando ele começa a afundar, ele grita: mestre, socorro. A Bíblia diz que imediatamente Jesus agarra ele pela mão e puxa ele da água. E Jesus fala para ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmão, a gente se apega demais à pequenez da fé de Pedro, mas eu quero dizer para você que naquela madrugada 11 homens voltaram para casa com uma história para contar, a história de terem visto um homem andando sobre as águas, mas só um homem voltou para casa com a experiência de ter andado sobre as águas. Quem? Um homem de pequena fé, um homem que tinha fé como um grão de mostarda, mas usou essa fé como uma semente. Um homem que negou Jesus 3 vezes, mas retornou e viu sua fé crescer. A Bíblia não conta isso, mas a história diz que quando Pedro, no final da vida, foi preso pelo Império Romano, e aí os romanos disseram para eles: nega a sua fé ou você vai morrer. Dessa vez ele não negou, ele não fugiu, mas ele falou: eu não vou negar. E aí os romanos falaram: se você não negar sua fé, você vai morrer como seu Senhor. E dessa vez ele não negou, ele não fugiu, mas ele falou: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Então se vocês vão me crucificar, me crucifiquem de cabeça para baixo. E a história conta que foi assim que Pedro morreu. E a minha pergunta para você nessa noite é: quem de vocês aí tem um grãozinho de mostarda? Querido, você sabe que às vezes eu me sinto como aquele pai de Marcos capítulo 9. A Bíblia fala de um pai que chega para Jesus
E ele está com o coração quebrantado, e eu como pai, isso mexe com o meu coração, porque ele chega para Jesus e fala assim: mestre, eu tenho um filho que é possuído de espíritos malignos. Ele fala: olha, esse espírito toma meu filho e joga ele no chão, e ele espuma, ele range os dentes, muito característico de um endemoniamento. E esse pai fala: mestre, esse espírito já jogou ele na água, já jogou ele no fogo, tentando matar meu filho. E aí esse pai diz para ele: mestre, você pode fazer alguma coisa? Você pode curar meu filho? E aí Jesus olha para ele e fala assim: se eu posso, tudo é possível àquele que crê. Eu amo os detalhes da Bíblia. A Bíblia diz que esse pai, com os olhos marejados de lágrima, diz: eu creio, me ajuda com a minha falta de fé. O que ele está dizendo é: eu creio, mas a minha fé não é toda certeza e convicção. Ele está dizendo: eu creio, mas no meio da fé existe insegurança, medo, incerteza. Ele está dizendo: eu creio, mas eu preciso da sua ajuda. E às vezes eu me sinto assim. Eu não sei como tem sido seus dias, como tem sido seu ano. Muitas vezes quando eu prego essa mensagem, Deus me fala de pessoas que estão cansadas de orar e chorar pela mesma coisa. E talvez você é aquele que está dobrando o joelho na sua casa, e eu já fiz isso, já dobrei o joelho e querendo declarar uma palavra de fé e falar: Deus, eu creio. Mas de repente eu falei: oh Deus, na boa, eu estou dizendo aqui que eu creio pela fé, mas está difícil de encontrar fé aqui dentro. E às vezes a gente tem essa imagem errada, que a fé ela precisa ter um sentimento estável e linear, e o diabo entra nisso, a gente acaba ficando com medo de crer, e daí porque nós temos medo de crer, a gente chega diante de Deus achando que não tem fé. E eu estou aqui em primeiro lugar para dizer para você que você, irmão, você tem um grãozinho de mostarda, ele pode ser muito poderoso. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu queria que você se concentrasse, se ficasse me ouvindo, deixasse Deus falar com você. Eu vejo na Bíblia várias vezes onde Deus ele provoca a fé dos homens. Eu creio que existem dias que Deus escolhe para soprar aquela pequena brasa, que é quase um carvão só. Mas aí Jesus sopra, e Ele provoca o nosso coração para que uma fagulha de fé apareça de volta. Talvez você encontre algo no seu coração que seja uma dessas coisas. Talvez você se feriu porque você aplicou sua fé, você gerou esperança, e porque a resposta não veio no tempo que você esperava, você se frustrou, isso machucou seu coração. Eu não sei como foi esse ano, a gente está virando um ano agora, e talvez quando você está dobrando o joelho na sua casa, você está querendo orar e declarar fé, mas o que está lá dentro é que está difícil de crer. Mas eu creio que mais do que trazer uma palavra de entendimento aqui, eu creio que existe uma graça de Deus aqui, um ambiente de favor, para que o Senhor provoque seu coração. Talvez como Deus fez com Abraão, falando: sai, Abraão, da tua tenda, não fica fechado no seu contexto, deixa eu te levar para fora, deixa eu te fazer sonhar, deixa eu soprar essa brasa no seu coração. Talvez você seja um desses que se sente cansado, desesperançoso, com medo de crer. Eu não posso terminar sem fazer um convite para você. Se você entende que essa mensagem foi para você, eu queria te convidar para fazer uma coisa. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para frente. Isso é uma forma de você dar uma resposta para Deus. Eu quero que você não precisa repetir uma oração comigo.
Talvez você precise fazer uma das orações mais sinceras da sua vida, como aqueles heróis da fé, dizendo: Deus, está difícil de crer, Deus, o que aconteceu das suas promessas? Sabe, esse lugar de transparência, de honestidade. Eu vou pedir aqui para os diáconos, pastores, os líderes de living orarem com você. Mas não fica com a tua expectativa nesse toque, apesar de a gente poder fazer isso sim. Mas imagina você está aí com o Senhor agora, para você rasgar seu coração, para você ser honesto, verdadeiro, para você falar do seu coração como está, talvez para você falar da sua frustração, talvez para você falar que tem sido difícil crer. Rasga seu coração com Jesus. Ele está aqui para te ouvir, para ouvir o seu clamor, a sua oração. Espírito Santo de Deus, nos toca nessa noite, Senhor. Nos toca com fé, com esperança, com coragem. Que creio eu, fixo os meus olhos no Autor e Consumador. Pastores, diáconos, líderes de living, me ajudem a abraçar essas pessoas, orar com elas. Que vejo mais, pelo que creio eu, fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu, fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu, fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Pelo que vejo, mas pelo que creio eu, fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu, fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu, fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Grave eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grave eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. E grave eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui.
em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. E grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. E grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Senhor Jesus, que o Senhor derrame sobre nós um óleo fresco, um vinho novo nessa noite. Que o Senhor renove a nossa fé, a nossa coragem, a nossa esperança. Nós mandamos embora todo o medo de crer, Senhor. Que nenhum de nós saia desse lugar da mesma forma que entrou, Senhor. Que nós possamos sentir esse toque renovador, curador, consolador do Teu Espírito, Senhor. Que o Senhor devolva aquela alegria gostosa de gerar expectativa, de esperar as coisas do Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, toca cada um agora, Senhor. Renovo, graça, favor, alegria, esperança, expectativa no Senhor. Espírito Santo de Deus. Querido, você não precisa sair do seu lugar. O time de adoração vai continuar enquanto tiver gente aqui na frente. Mas a gente vai encerrar. Se você trouxe a sua semente para abençoar a vida de alguém, você trouxe, lembrando que hoje não é o culto de dar, de receber, é o culto de dar, de você abençoar alguém. Então, se você trouxe presente para alguém, se quer abençoar a vida de alguém, você pode fazer isso agora. Mas você que está aqui na frente não precisa correr, você pode ficar aqui o tempo que você precisar. Você tem uma semana muito abençoada, em nome de Jesus.